A paz do Senhor, meus queridos irmãos, jovens, tudo bem com vocês? Estamos com saudade. Nós queremos aqui falar com vocês a lição de número 3 deste domingo, dia 19 de abril. A lição tem como objetivo trazer uma informação para o seu elevo espiritual. Quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar falando com vocês a lição de número 3. Também quero agradecer o meu pastor presidente, pastor Vanderlei José Ferreira, tá? Também na pessoa aí do presbítero Flávio, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Também queremos agradecer o apoio e também os professores Bruno, Davi, a Michele, tá? Que tem aí empenhado com a Escola Dominical nesses últimos tempos. Toda a mocidade, um grande abraço para vocês, tá? É um vídeo bem rápido de alguns minutos e nós vamos estar comentando, falando aqui as partes principais da lição de número 3 da revista dos jovens, tá ok? O título da lição é Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. E a lição 3 traz para nós o tema hoje é Preparativos para a Conquista. Eu pergunto para você, você já tem se preparado para as conquistas que Deus tem preparado para você? Acredito que sim, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver o que essa lição vai estar trazendo aqui para nós nesse dia de hoje. Lição 3, preparativos para a conquista. Essa lição é dividida em 3 tópicos principais. O primeiro vai falar sobre o preparo do povo para entrar ali na terra de Canaã, as lutas, os objetivos deles, como que eles deveriam se desenvolver. Então está registrado em Josué capítulo 1, versículo 10 até o versículo 18. O segundo tópico vai falar sobre os espias, quando eles foram espiar a terra. Josué capítulo 2, versículo 1 até o versículo 14. E aí nós temos a Raabe, a meretriz, a prostituta Raabe, que foi, ou seja, ela se tornou uma heroína da fé. Ok? E depois chegará aí a conclusão. Então, pois bem, vamos lá para a nossa lição de hoje. O texto base para a nossa lição é Provérbios capítulo 21, versículo 31, texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E a síntese desta lição está registrado assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, a Deus, o Senhor dos Exércitos, tá bom? Então aí nós temos a agenda de leitura semanal, que são muito importantes, e os objetivos dessa lição é mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Quais são os objetivos que Josué determinou ao povo para a conquista. Depois nós vamos aprender a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, a parte geográfica, a estrutura, o lugar onde você está ou irá guerrear, tá ok? Mas reconhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. Até porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é verdade? A nossa luta, ela é espiritual. E aí, então, Deus na frente, Deus dará o comando para que você possa agir segundo a vontade de Deus. E demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, será que de uma pessoa como esta mulher chamada Raabe, será que ela poderá trazer alguma coisa boa, não é verdade? Então, nós estamos vendo aqui que Deus usou uma ímpia. Deus pode usar um ímpio. Deus usou animais, corvos. Deus usou jumenta para falar com Balaão. Então Deus usa quem Ele quer para nos dar informações, para nos ajudar, nos auxiliar no tempo de escassez, no tempo que nós estivermos precisando. Vamos lá, para não alongar muito. Josué capítulo 2 é o texto de referência, versículo 1 e 9, depois versículo 11, depois versículo 23 e 24. Vamos ler aqui rapidamente, capítulo 2 de Josué, diz assim, versículo 1:
E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observar a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Já no versículo 9 vai dizer assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O poder de Deus era tão grande ali com o povo hebreu, que eles estavam como que desmaiados diante do povo de Israel, o povo de Deus, tá ok? E depois você lê mais alguma coisa aí no versículo 23 e 24, que são muito importantes para o nosso celeiro espiritual. Vamos para frente aqui. O primeiro ponto, nós vamos ver aqui no primeiro ponto, sobre as promessas, né, que o Senhor havia prometido há séculos para o povo, para esta nação, o qual o Senhor havia escolhido. Os hebreus sabiam muito bem dos livramentos que Deus havia lhe dado na travessia do Mar Vermelho, também as provisões que Deus havia lhe dado através do maná, a nuvem da glória que pairava sobre eles, fazendo sombra, refrigerando no deserto escaldoso, quente, e também no dia à noite, como esfriava muito, né, a temperatura caía muito, e ali eles tinham a provisão de Deus através de uma coluna de fogo. Também Deus agiu de formas extraordinárias entre o povo, né? E o povo agora precisava saber que Deus estava intervindo por eles para a entrada na terra de Canaã, que era a terra prometida. Então Josué ordena ao povo pela fé. Olha que algo maravilhoso aí que nós podemos aprender, que foi tudo pela fé que eles conquistaram ali a terra de Canaã, e pela fé eles prepararam para a travessia do Jordão, para conquistar essa herança abençoada. Você jovem que tem uma herança de Deus, então você também precisa ter fé, você precisa buscar no Senhor, que Ele te dará as condições necessárias. Vamos lá, então no primeiro ponto, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 10 a 18. E o primeiro ponto aí, né, depois desse tópico número 1, Deus estava provendo a eles comida. Deus não iria deixar o seu povo, você jovem, você meu amigo, você meu irmão, Deus não vai te deixar sem condições, tá ok? De alimento, principalmente quando você está num desafio espiritual, desafio bíblico aqui que nós estamos falando, era uma conquista já há tempos que fora prometido a isso para o povo hebreu. Então o livro de Josué narra essa história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Eles foram ali para o deserto pelo menos 40 anos, de muita luta, muita rebelião, muito desânimo, porque nós não podemos pegar apenas a fé de Josué ou de Moisés, né? Mas ali havia 2 milhões de povos que havia saído do Egito, eram vários. Então nós temos aqui agora Deus auxiliando nessa travessia. Depois da morte de Moisés, Josué assume esta determinada tarefa. E vamos lá. Josué reuniu os povos, né, os príncipes, principalmente a liderança, e deu-lhes ordem e disse para eles: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede de comida. Eles deveriam então pensar que primeiro, para conquistar essa terra, eles precisavam ter o que comer, não é verdade? Eles precisavam ter ali uma condição para eles se manterem. Então a comida, e nós podemos olhar para o lado espiritual.
nós precisamos dos alimentos espirituais, é a leitura da palavra, é a meditação, é a oração, é ouvir pela palavra de Deus, que diz a Bíblia Sagrada, que isso nos dará fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, se eu não me engano é Romanos 10, 17. Então nós temos aí um povo que estava estruturado agora, mas eles precisavam da comida, eles precisavam se preparar para a comida na travessia do Jordão. E logo mais nós vamos ver adiante que a provisão do alimento ali mostrava que Josué precisava também de auxiliares, né? Precisava que tivesse pessoas lhe auxiliando, assim como ele auxiliou Moisés. Também ele não poderia resolver tudo sozinho. Então por isso que essa provisão de comida precisava de auxiliares, pessoas que estivessem ali ao seu comando, ok? E depois ele convoca o povo. Claro que tudo isso não partiu dele, do pensamento dele. Isso tudo, toda essa estratégia aqui, partiu de Deus. Essa estratégia partiu de Deus. Preparar o povo, unir o povo, dividir ali entre os líderes, aqueles que seriam seus auxiliares, que estariam ali auxiliando. Depois convocar tribos. Então os guerreiros da tribo de Ruben, de Gade, metade da tribo de Manassés, e também eles convocaram ali para a travessia do Jordão e lutaram ali pelaquela herança que Deus havia prometido, e que também para proteger as mulheres, as crianças, tá? E todos que ali estavam, tá? Pessoas me ligando aqui. E aí eles conseguiram se organizarem para essa tão forte e abençoada tarefa. 3. Seja fiel ao comandante. É tão importante quando a gente vê pessoas fiéis a Deus. Pessoas que são fiéis a Deus, são fiéis aos seus líderes, são fiéis ao pastor da igreja, ao seu comando, né? Quando o pastor busca na orientação de Deus e faz a vontade do Senhor. Então, ser fiel ao seu comandante. Já no ponto 2, nós estamos aqui fazendo um breve resumo. O ponto 2, os espias, né? Os espias, eles foram enviados para reconhecer a cidade. Depois eles foram enviados, né? Depois de serem enviados, eles foram descobertos. E depois de serem descobertos, houve ali um testemunho muito importante para eles. Para quem que eu estou dizendo? Para os espias. Então vamos voltar ali no ponto 1. Quando eles foram enviados, naquele período da idade, no final do período da idade de bronze, quando foi escrito o livro de Josué, por volta de 1400 a.C., toda a grande cidade, principalmente a cidade de Canaã, ela era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha seu próprio exército, carros, instrumentos de guerra. Já era uma cidade fortificada, havia ali vários cananeus, heteus, jebuseus, girgazeus e tantos outros. Então, para conquistar essa cidade não seria tão fácil. E Deus deu a estratégia a Josué de enviar os espias. Imagina só, se chegasse toda aquela multidão lá de imediato, ia dar uma carnificina, um genocídio tremendo. Porém, houve uma estratégia para que eles pudessem chegar ali até Canaã. Ok, então continuando, e a fé foi isso que determinou a ousadia deles para que eles conseguissem intervir, observar, analisar, colocar suas estratégias mais importantes na presença de Deus, né? E que eles pudessem então conquistar este sonho. Todos os hebreus ali com certeza estavam em oração, clamor, choro, rogos, prantos, porque eles sabiam que eles estavam perto, estavam a passos da bênção. Os espias agora são descobertos. Após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó. Ficaram aproximadamente 6,5 km. A missão não foi, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado ao caso do rei de Jericó, que imediatamente mudou seus soldados a propriedade de uma prostituta
mandou, né, os soldados a uma propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Esta que nós vamos falar já já. E ali eles estiveram. Porém, esta mulher aqui revela ter mais fé do que eles próprios. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Quando nós observamos pessoas que às vezes não seguem a Deus, têm uma vida promíscua, mas que no fundo, ela compartilha, ela contribui para o crescimento de uma obra, principalmente a obra de Deus. E aqui nós vemos muito bem que nós não podemos rejeitar essas pessoas, precisamos amá-las, precisamos valorizá-las, não concordar com o seu erro, com o seu pecado, mas sim com a pecadora, assim como o pecador, para que Jesus salve, para que Jesus cure, para que Jesus liberte. Este jovem, ele precisa ser liberto, precisamos amá-lo, mas não os seus erros, não os seus pecados. E aqui nós estamos vendo muito bem que ela valorizou, e para ser bênção completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. E aí então nós vemos aí no versículo 9 de Josué capítulo 2, diz assim, no versículo 9: E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Que informação belíssima, né? Quando você sabe aí que você está vencendo o seu inimigo, ele já está se enfraquecendo. Terceiro ponto, Raabe, uma heroína da fé. Esta lição é maravilhosa. Nós não podemos perder o foco, né? Esteja no foco, focado na lição, ficado na palavra, focado na EBD, tá? EBD, Escola Bíblica, né, Dominical. Então aí, a Raabe, uma heroína da fé. Daqui a pouco nós já vamos concluir, devido ao tempo. Uma mulher de fé. Ela é a figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus. Demonstrou que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou e fez a sua vida um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos dele. E aí então ela está registrada lá, nessa heroína da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Você poderá confirmar na sua Bíblia Sagrada. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se. Olha que maravilha, certamente houve uma conversão, né? E depois ela passou a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ela casou com um homem de Judá e gerou o filho Boaz, o qual posteriormente casou-se com Moabita Ruth, e assim sucessivamente na geração, na linhagem real de Davi, e aí veio onde nasceu o nosso Salvador. Uma mulher de estratégia. Ponto 2. A mentira de Raabe foi um pecado original da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Mas pessoas amadurecidas espiritualmente, elas sabem resolver situações complicadas, situações difíceis, né? E aí o Senhor deu a ela condições, né? Foi que aconteceu lá quando Isaac foi levado ao holocausto. Diz assim, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro do holocausto. E assim sucessivamente aconteceu. Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém, no capítulo 7, versículo de número 2 ao 10, Deus abençoou, né? Deus abençoou ali a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé, a longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados e surpreender tremendamente no momento que nós estamos precisando. Faltando um minuto para encerrar, vamos aqui rapidamente. Ela foi uma mulher do fio de escarlate. Ela colocou aquele símbolo para que desse a eles condições de visualizar, né, que eles pudessem chegar e qual seria a casa correta, qual seria o local correto na muralha ali que ela colocaria no dia da invasão, como eles deveriam
passar ali para que o Senhor lhe desse a salvação. E isso simboliza também, eu quero já finalizar, devido ao tempo, isso simboliza o sangue de Jesus. O escarlate simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que verteu lá no Calvário, ok? Então, esta lição é maravilhosa, não dá para falar tudo devido ao tempo, né? Estamos com saudade de vocês para estar ali juntos, naquele calor humano, onde a gente vai estar aprendendo um com os outros, tá ok? Deus abençoe, um grande abraço, faça assim, leia a palavra de Deus e pense bem, como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus? Assim, poderá muitos que não são convertidos também se converterem e entrar na genealogia do Senhor Salvador Jesus Cristo. E esse livro de Josué conta uma história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé